Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente vai mergulhar nos destaques da 12ª edição da newsletter Descarbonização Competitiva. Vamos cobrir a semana de 27 de julho a 2 de agosto de 2025. A ideia é destrinchar mesmo os pontos-chave e os contrastes que essa edição trouxe para a gente. Exato. Vamos navegar por temas como, por exemplo, a resiliência da geração distribuída, que continua firme, né? O potencial, olha, gigante do armazenamento com baterias e tem também avanços em combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF. E, claro, os paradoxos da nossa mineração de terras raras. Tem bastante coisa. E tem mais, né? A mobilidade que não sai do debate, cenários bem diferentes no Brasil e na Europa, e mudanças no financiamento de renováveis, questões de rastreabilidade na pecuária e até o cenário político-climático lá fora. Ufa, bastante coisa mesmo. Vamos começar então pela energia. A geração distribuída solar, ela segue firme, né? Mesmo com os juros altos. E a demora na conexão com a rede, que parece ser o grande gargalo apontado pelas empresas. O que isso realmente sinaliza para a gente? Olha, sinaliza uma demanda reprimida, assim, fortíssima, que supera até esses obstáculos financeiros, burocráticos. A atratividade econômica é muito clara, mas a newsletter sublinha mesmo a urgência crítica de destravar essa infraestrutura de conexão, sabe? Para não frear o próprio mercado. Entendi. Faz todo sentido. E falando em infraestrutura, o potencial para baterias, o BESS, é gigantesco. Um estudo da PSR estima 70 bilhões de investimentos, isso até 2040. 70 bilhões. É um volume impressionante. Mas a newsletter dá alguma pista, assim, sobre quais seriam os gatilhos regulatórios mais urgentes para destravar isso, além da necessidade de regras claras que você mencionou? Então, o ponto central que foi levantado é a necessidade de um marco regulatório que remunere, sabe, adequadamente os serviços que o BES pode oferecer para a rede. Coisas como estabilidade, flexibilidade. Sem isso, o retorno sobre o investimento fica incerto e o capital não vem na velocidade que a gente precisa. Aham. Isso acaba se conectando com a outra ponta. O financiamento para renováveis, em geral, ele está mais exigente. Faz sentido. O mercado buscando mais segurança jurídica, técnica, o que pode ser até bom para qualificar os projetos, né? Mas exige um planejamento assim muito robusto das empresas. A gente viu o exemplo do BNDES aprovando R$ 1 bilhão para um complexo solar da Atlas em Minas Gerais. Isso mostra que projetos bem estruturados conseguem avançar. Exatamente. Agora, mudando um pouco, para a mobilidade, temos avanços importantes no Brasil com o SAF, o combustível sustentável de aviação. Raízen, Vibra, outras empresas já estão planejando produção. Vão usar resíduos, óleos vegetais. A previsão é entre 2026 e 2028. A perspectiva é agregar valor à nossa biomassa, né? Parece bem estratégico. Mas quais são os principais desafios que a newsletter aponta para isso decolar de vez? É escala, custo? Os dois, basicamente. A tecnologia existe, mas produzir em volume industrial competitivo e também conseguir as certificações internacionais. Esses são os grandes obstáculos agora. E olha que interessante, enquanto o Brasil aposta na biomassa, lá na Europa a gente vê um contraste, né? Carros a combustão tipo Dacia Sandero ainda lideram as vendas. Curioso esse contraste mesmo. A newsletter traz alguma recomendação sobre isso? Para evitar erros do passado, como aquela questão do diesel na Europa. Sim, o alerta é bem claro. Políticas públicas precisam ser pragmáticas. Tem que considerar a realidade do consumidor, a infraestrutura que está disponível. Acelerar a transição sem pensar nesses fatores pode gerar efeitos indesejados, né? Como aconteceu com a quase erradicação do diesel, que, no fim, levou a um aumento de emissões pela troca para gasolina. Entendi. Aqui no Brasil, a gente viu um caminho um pouco diferente. Minas Gerais, por exemplo, isentando IPVA para carros etanol puro. Uma forma de valorizar essa alternativa. E o governo federal tentando buscar uma terceira via, né? Para evitar uma guerra entre tecnologias, flex, elétricos. Bom, olhando agora para recursos naturais. A situação da nossa única mineradora de terras raras, a Serra Verde, controlada por fundos dos Estados Unidos e exportando quase tudo bruto para a China. Isso chama muita atenção. Chama mesmo.
É um ponto de vulnerabilidade estratégica, assim, enorme. A recomendação implícita ali é a urgência de políticas para agregar valor localmente. Beneficiar e industrializar esses minerais aqui é crucial. Felizmente, a FINEP está ampliando o apoio a projetos de minerais críticos. É um passo na direção certa. Que bom! Assim como o esforço para reduzir a dependência de fertilizantes importados, né? Que se conecta com o potencial de produção de fertilizantes verdes. E as questões socioambientais que a newsletter trouxe, o impacto do desmatamento nas quebradeiras de coco Babaçu, lá no Maranhão, e a polêmica do rastreamento de gado no Pará. Como isso entra na conta? São exemplos claros da tensão entre sustentabilidade e viabilidade econômica, né? A rastreabilidade, por exemplo, é essencial para acessar mercados exigentes, mas ela precisa vir com apoio, com governança inclusiva, não só como um custo imposto ao produtor. E no caso das quebradeiras, é a bioeconomia local sendo ameaçada diretamente. É bem sério. Com certeza. E a resiliência climática ganhando força, né? O setor de telecomunicações já está soando alarme sobre eventos extremos. Sim, e a recomendação vale para toda a indústria, na verdade. Planos de contingência, adaptação, são cada vez mais necessários. E isso contrasta fortemente com aquela notícia preocupante dos Estados Unidos, né? Onde uma possível reversão da base científica para regular gases de efeito estufa, o GES, pelo governo Trump. Isso geraria uma instabilidade global enorme para os investimentos climáticos. Nossa, um cenário bem complexo mesmo. E para a gente ir fechando, a questão do capital humano. A transição energética precisa de gente qualificada, certo? Fundamental. A newsletter destaca bem isso. A lacuna de competências verdes em renováveis, eficiência, digitalização como um gargalo real. Sem um investimento massivo em formação profissional, a própria transição pode acabar sendo limitada, sabe? E aí, juntando todas essas peças, né? A necessidade de agregar valor local, os desafios da rastreabilidade, da resiliência, a urgência em qualificar pessoas. A pergunta que fica no ar é, para além de projetos pontuais isolados, que mudanças sistêmicas são realmente necessárias para que sustentabilidade e competitividade caminhem juntas de forma duradoura na economia brasileira? Fica essa provocação. Uma excelente reflexão para a gente encerrar essa análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Muitos fios interligados para a gente continuar acompanhando, né? Sem dúvida, a interação complexa entre tecnologia, política, finanças e o social continua definindo os rumos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agradecemos a quem acompanhou a gente até aqui. Voltamos na próxima semana com mais destaques da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.